ele tem estado aqui durante os meses, desde o começo do ano conosco, está sabendo. Então, hoje nós vamos mostrar um trecho da vida de Eurípides, da mocidade dele, até a fundação, a conversão dele ao espiritismo, depois a fundação do Centro Espírita Esperança e Caridade, Sacramento, e a fundação do Colégio Allan Kardec. Hoje nós vamos trazer essa trajetória. Depois do final do ano, em dezembro, se Deus quiser, nós vamos encerrar a história até o desencarne dele e até o trabalho do plano espiritual que ele continua fazendo com nós. Então, espero que todos gostem e que nós possamos estar alinhados nesse conhecimento, nessa experiência. Eu gostaria de avisar que nós hoje não teremos os passos, nem os passos do salão, nem os passos gratuitos. Nosso teatro deve levar uma hora para duas carinhas. Tem ali, Fabiana. Ali tem, mas nós não teremos esse passo eu gostaria que todos estivessem bastante concentrados, porque a espiritualidade está presente, está envolvendo todos, e está trazendo benefícios de caminho. Então, nós vamos lembrar dos nossos pensamentos ao lado, agradecendo a Jesus por este momento, agradecendo os bons espíritos pela oportunidade que eles nos trazem desse trabalho, que nos envolve tanto, nos trazendo a arte como um recurso libertador e educativo para os nossos espíritos. Muito obrigada, irmãos queridos. Muito obrigada, Eurípides Passanha. Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês nessa noite tão especial. Vocês já devem ter ouvido falar de mim nesta casa bendita. Meu nome é Maria. Fui imperatriz da Rússia e tive a oportunidade de receber cartas tão esclarecedoras das mãos desse espírito quando ele ainda estava reencarnado como Lavater nas terras suíças. Mas nessa noite falaremos de outra vivência desse espírito. A experiência mais próxima vivida no Brasil, em uma cidade provinciana do interior das Minas Gerais, vivência da qual ainda podemos sentir o perfume emanado de seu coração amoroso. Vamos contar mais um pouquinho da história de Eurípides Barçanufo. Já falamos de sua infância e juventude. Agora vamos falar de Eurípides na fase adulta. Na fazenda Santa Maria, localizada a 14 quilômetros de Sacramento, residiam alguns familiares de Eurípides. Entre eles, Mariano da Cunha, chamado na antiguidade de Tio Simão. João Ferreira da Cunha, irmão de Meca pelo lado materno, Jason Ferreira da Cunha, Emerenciana Mendonça e outros com respectivas famílias. Nos fins do século XVIII, fenômenos começaram a abalar a paz das pessoas de Santa Maria. Estranhas vozes se ouviam das primeiras das casas. Assobios e pedradas partiam de inusitados lugares. Os animais se assustavam,
e os lavradores entraram em pânico ante os fatos inexplicáveis pela maioria, mas ficaram sabendo que aqueles fatos só podiam ser artes do demônio e que apenas o espiritismo sabia tratar dessas coisas. Tio Senhor, apesar de incrédulo desde criança, via almas de outro mundo. Olá, senhor Mariano. Ô, senhor Levi, como está o senhor? Bem, graças a Deus. Tudo bem, graças a Deus. Senhor Mariano, tem aqui este facão aqui. Gostaria de saber se o senhor poderia guardá-lo até o meu retorno. Só que muito cuidado, que ele é de muita estimação. Fique tranquilo, senhor Levi. O seu facão estará bem guardado comigo. Eu agradeço. Boa viagem. Obrigado. Até o retorno. Meses depois, Levi retorna e vai pedir o facão para senhor Mariano. Senhor Mariano. Ô, senhor Levi, como foi de viagem? Bem, graças a Deus. E vocês como estão? Muito bem, graças a Deus. Eu vim buscar o meu facão que deixei com o senhor. Pode deixar, está aqui mesmo. Mas será possível? Aonde? Ô, senhor Levi, o facão estava aqui guardado aqui. Olha, fique tranquilo, senhor Levi. O senhor pode botar preço nesse facão? Bote preço nesse facão que eu pago. Senhor Mariano, quando lhe entreguei o facão, lhe disse que era de grande estimação, pois este facão não tem preço. O senhor faça-me o favor de achar o meu facão. Será possível que eu vou ter que matar? Eu quero o meu facão. Será possível que eu vou ter que matar ou morrer por causa de um facão? Que mensagem é essa? O facão está debaixo de um jacá velho no cômodo de despejo. Senhor Mariano foi lá e encontrou o facão e soube mais tarde que tinha sido levado para lá pela avó e a empregada, num dia de arrumos. Mas além desses, outros fatos semelhantes se deram com o senhor, sem que lhe abalasse a velha convicção materialista. Contudo, em 1897, senhor Mariano transferiu-se para Paineiras como funcionário das indústrias extrativas de cana, de propriedade dos senhores Frederico Peiró e Maximiliano Alonso. Frederico já era espírita e, percebendo as faculdades mediúnicas mecânicas de senhor, utilizou-as em orientações para a estrutura de um forno para suas indústrias. Pouco depois, senhor Mariano passara a residir na fazenda Santa Maria. Voltando os fenômenos em Santa Maria, senhor buscara Frederico Peiró para ajudá-lo a resolver aquelas questões que estavam trazendo medo aos pacatos habitantes daquele lugar. A partir daí, todos ficaram sabendo que as ocorrências de Santa Maria eram, na verdade, mediunidade. Restava-lhes agora arregaçar as mangas a serviço do bem. As notícias dos serviços espirituais de Santa Maria chegaram a grandes centros, como São Paulo e Rio de Janeiro, e o Centro Espírita Fé e Amor, já criado, recebia grande número de visitantes. Enquanto isso, em Sacramento, Padre Augusto. Felipe, como vai? Sente-se. O senhor gostaria de falar comigo, padre? Sim. Eu gostaria de ter uma conversa mais reservada. Nós temos muita esperança por você. Desde pequeno, quando foi coroinha da nossa paróquia, percebemos o seu grande zelo religioso. Agora jovem, culto, que se diferencia dos demais da sua idade,
católico, convicto, praticante. E como nós sabemos que você é amante da boa leitura, eu o chamei para passar a você esse livro. Esta é a Bíblia Sagrada, que contém duas partes excepcionais. O Antigo Testamento, que começa com o Pentateuco de Moisés, com a criação do mundo, e conta a história sagrada do povo hebreu, o primeiro povo que acreditou num Deus único. E a segunda parte, que é a partir do nascimento de Jesus. Eu sugiro que você comece a estudar os evangelhos, começando por Mateus. Certamente você gostará muito de ler este livro sagrado. Mas, padre, por que o senhor fala assim? Bom, a conversa é reservada porque os adeptos do catolicismo, a eles não é permitida a leitura desse livro. Pode dar interpretações equivocadas e assim por diante, como ocorreu já no passado. Portanto, eu pediria ao estimado jovem que, ao ler, fique à vontade, o tempo que precisa, mas que não passe adiante. Pode deixar, padre. Pode deixar. Muito obrigado. Recomendações aos seus pais. Ora, Euripides, o que traz consigo? Vejo que só me faltam batatinhas. Logo mais seremos um novo padre. Boa tarde, senhor Leão. Como o senhor bem sabe, gosto de apreciar os bons livros e amo conhecer e analisar tudo. As boas leituras para mim são como mel é para a abelha. Uma boa tarde. O jovem Eurípides começou a leitura pelo Novo Testamento. Leu pacientemente todo o Evangelho e uma página, por sinal, de significativa importância, não conseguiu ele entender. O discurso do Cristo, expresso em letras de ouro em Mateus e Lucas, capítulos 5 e 6, respectivamente, no Cântico das Bem-aventuranças. Não compreendia ainda como Cristo, sábio e misericordioso, prometera consolações a pobrezinhos sem eira nem beira, os que foram injustiçados em todos os tempos e que não raro sucumbem à ação da revolta. Na mente de Eurípides fervilhavam angustiosos pontos reticentes, quando procurou o padre Augusto para mais esclarecimentos sobre esse assunto. Você novamente fica à vontade. Estava dando uma lidinha aqui nas bem-aventuranças. Então, padre, eu ainda não vim devolver o livro. Eu gostaria de ler um pouco mais. Mas tem uma parte específica que eu ainda não compreendi. Eu gostaria de saber um pouco mais. Qual é o meu filho? O Cântico das Bem-aventuranças. Não consigo compreender as promessas do Cristo. Vi tantos desconsolados permanentes da vida baixarem a tumba sem os reconfortos prometidos pelo Cristo. Nossa, Eurípides. Jesus nunca foi tão claro como no Cântico das Bem-aventuranças. Desnecessário qualquer tipo de interpretação. Está tudo claríssimo, como o sol da manhã. De acordo, padre, ao que se refere às extraordinárias expressões de beleza das palavras do Cristo. Mas o que eu não entendo, padre, é até que ponto se estende o pensamento do Cristo às promessas que não se cumprem. Meu filho, não fale assim. Nós precisamos ter uma fé cega
naquilo que está na Bíblia e, sobretudo, no Novo Testamento. Você sabe que no ensino religioso há algo de mistério, algo de oculto que nós não podemos devastar. Tudo é uma questão de fé. Na medida que você vai lendo, você vai se conhecendo. Há certos mistérios que nós não podemos e nem temos a condição ainda de penetrar. Entendeu, meu filho? Não, padre. Ainda não entendi. Mas continue a leitura e voltaremos a conversar. Obrigado. Eurípides continuou a leitura dos evangelhos, mas permanecia ao discurso da montanha como obstáculo maior aos sublimes empenhos do jovem para a compreensão da palavra divina. E instalara-se nele a chave que lhe abriria as portas da verdade sob o painel da análise comparativa. Achava-se sob o domínio da dúvida. Muito bem, minha irmã. Tudo bem, graças a Deus. Entre, sente. Fique à vontade. Muito obrigado. Escuta, Meca, onde está Eurípides? Ele deu uma saída, mas ele está para chegar. Logo, logo ele está. Vou aguardá-lo. Boa noite, mãe. Tudo bem? Tio Eurípides, meu senhor, sobrinho, que alegria está? ficar aqui em Sacramento Sim, essa noite. sim. Eu não daria essa noite aqui com você. Obrigado. Mãe, você poderia arrumar uma cama para o tio senhor junto do meu quarto? Sim. Muito obrigado. Falem-me, tio. E as coisas em Santa Maria, como estão? Vão bem, Eurípides, vão bem. E as sessões continuam? Sim, Eurípides. Antes aumenta o trabalho, porque a dor campeia por toda parte. A cama já está pronta, a cama fora, para vocês repousarem a hora que vocês quiserem. Muito obrigado. Agora vocês me deram licença e eu vou. Nós também. Vamos? Então, tio, fale-me mais sobre Santa Maria e as sessões. O que exatamente quer saber, Eurípides? Ah, eu queria saber como as coisas funcionam, como que realmente é a coisa. Como funciona? Eurípides, já tentamos conversar várias vezes sobre esses assuntos. Mas dessa vez, irei fazer diferente. Olha, eu trouxe para você este livro. O que eu não pude fazê-lo compreender, ele o fará da minha parte. Depois da morte de Leon Denis? Sim. Nossa, tio, isto é muito lindo e profundo. Pois bem, Eurípides. Boa noite.
Eurípides? Você não dormiu? Muito obrigado, tio. Muito obrigado mesmo. Isto é um monumento. Eu te falei, meu sobrinho. Eurípides foi até a ponte estreita do rio Borá e, sob a fronte amiga de uma árvore de óleo, se entregou à leitura do livro, que o impressionara profundamente na noite anterior. Ao contato com a natureza, o perfume do entendimento penetra-lhe as fibras mais íntimas, relê as páginas portentosas, o que reacende o entusiasmo que transformara a noite anterior na mais bela noite de vigília que lhe fora dado experimentar até então. Eurípides compreende que o Espiritismo é o Consolador prometido a espargir belezas eternas, sem simbolismo, nem alegorias, nem mistérios sutis, abertamente. Cai, enfim, o véu dos templos e dos santuários. O livro arrancara-lhe incontidas lágrimas de emoção. Jamais sentira, em autor algum, a alta significação do amor e da sabedoria de Deus. Jamais vi alguém cantar as glórias da criação com tanta beleza e profundidade. Eurípides sentia cada vez mais forte a recrudescência da sede de novos conhecimentos em torno do Espiritismo. Profundamente abalado em suas convicções católicas e leal à sinceridade de seu espírito, restringiu sua presença na igreja a poucos ofícios. Já não era o mesmo assíduo frequentador dos cultos religiosos. O fato começava a despertar apreensões no seio da família, do moço e do clero. Finalmente, em uma conversa com seu amigo José Martins, ele decidiu ir a uma reunião em Santa Maria. Muito obrigado, querido amigo, por me acompanhar hoje nas sessões em Santa Maria. A minha madrinha Sana tem me convidado há muito tempo. Ah, Eurípides, o prazer foi todo meu. Precisava que você visse a Santa Maria com seus próprios olhos. Precisava muito. E ainda preciso. Tinha muitas dúvidas. E ainda as tenho. Como podem pessoas semi-analfabetas falarem com tanta profundidade, beleza e sabedoria sobre o Evangelho, a ponto de fazer os presentes chorarem? Mas eu senti você muito inquieto ao término da reunião. José, vou te contar uma coisa. Quando cheguei, queria saber se a comunicação com os espíritos realmente era possível. Então, fiz um desafio por pensamento. Disse que tinha compreendido a Bíblia. Entretanto, o meu entendimento acerca das bem-aventuranças estava fechado. E se era verdade que os espíritos podiam se comunicar com os vivos, que os esclarecimentos viessem por João Evangelista através do médium mais simples do lugar, o médium Aristides. E ele assim o fez. Eurípides retorna a Santa Maria dias depois para assistir à segunda sessão espírita. Tio Senhor funcionava como médium psicofônico. Totalmente inconsciente, nos transes sonambulos, o médium transmite inicialmente a palavra serena e orientadora de Augusto Bezerra de Menezes. A entidade comunicante convida Eurípides a tomar parte da mesa, afirmando suas faculdades curadoras. Eurípides obedece confiante, participando da corrente vibratória, sem saber como agir, ora fervorosamente no silêncio mais profundo da alma, a favor dos enfermos presentes. Seguindo-se a Bezerra de Menezes, fala o benfeitor Vicente de Paulo. Que a paz esteja com todos. Mais uma vez, tenho a permissão de nosso Mestre Jesus para comparecer a essa reunião de amigos, a fim de ajudar aos que se sentem
órfão de esclarecimento. Eurípides, responsável pela instituição que leva o meu nome, a qual sempre serviu com zelo e despreendimento por tantos anos, devo dizer-te que esta instituição não comporta o Espírito do Cristo na dilatação dos serviços. Te peço que abandone sem pensar e sem mágoa o seu cargo na congregação. Convido-o a criar outra instituição, cuja base será o Cristo, e cujo diretor espiritual serei eu, e você, o comandante material. Afaste-se de vez da igreja. Quando você ouvir o espocar dos fogos, o repicar dos sinos, ou o som das músicas sacras, não se sinta magoado, nem saudoso, porque o Senhor nos oferece um campo mais amplo de serviço e nos conclama a ação dinamizadora do amor. Meu filho, as portas de sacramento vão se fechar para você. Os amigos afastar-se-ão, a própria família revoltar-se-á, mas não te importe. Proclame sempre a verdade, porque a partir desta hora as responsabilidades de seu espírito se ampliarão ilimitadamente. Você atravessará a rua da amargura, com os amigos a ridicularizarem uma atitude que não podem compreender. Você não estará sozinho, meu filho. Fique em paz. Primeiro ato de coragem, no retorno à cidade, fora cortar os laços que o prendiam à Irmandade São Vicente de Paulo. Os membros da congregação vicentina receberam estarrecidos a decisão de Eurípides. Ninguém acreditava. Tudo podia ser resultante de mal-entendidos prováveis, tão comuns no seio das congregações. Rogam ao moço uma explicação para sua surpreendente conduta. Eurípides os atende e narra com simplicidade os acontecimentos, que lhe marcaram novos rumos à vida. A família de Eurípides se fechara. Os companheiros do magistério no Liceu Sacramentano o abandonaram. O mobiliário escolar fora retirado e o prédio onde funcionava o liceu foi requerido por seu proprietário. Aquele clima de inquietação geral produzira efeitos negativos na sensibilidade mediúnica de Eurípides, cujas faculdades afloravam em extraordinários potenciais. A elevada postura espiritual de Eurípides, todavia, permitia-lhe voos a regiões celestes, que o distanciavam dos lugares comuns do cotidiano. Desejoso de aprender com Cristo, quieto, como que arrastado pela vontade de alguém, num torvelinho de amor, subia. Mestre, por que choras? Choras pelos descrentes da terra? Não, meu filho. Eu não choro por aqueles que não creem, os quais devemos todo o amor.
Eu choro e sofro por todos aqueles que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. E desde aquele dia, sem comunicar a ninguém a divina revelação que lhe vibrava na consciência, entregou-se aos necessitados e aos doentes, sem repouso sequer de um dia, servindo até a morte. O tempo passou, e a família de Eurípides, apesar de rejeitar as decisões do moço, após um ano de conversão dele ao espiritismo, já se refizera do primeiro choque. A mãezinha, porém, Eurípides, bom ver em casa. Preciso conversar com você. Eurípides, meu filho, seu pai pede para que você deixe de ler esses livros espíritas. É um recado que eu trago dele a você. Por que eu faria isso, mãe? Porque ele não quer filhos doidos em casa. Ele não quer filho doido em casa. Meu pai sabe o que é o espiritismo? Ah, eu não sei, meu filho. Eu estou apenas trazendo o recado do que ele pediu para falar a você. E a senhora? O que a senhora sabe sobre isso? Olha, o que eu sei é que é uma arte do demônio. Mas eu peço a você que deixe essas coisas, meu filho. Mãe, há muito tempo aguardava por esse momento, para poder falar abertamente com a senhora. Eurípides derrama sobre o coração de Meca a ânfora de consolações racionais que a doutrina dos espíritos oferece. Ela ouviu o filho por horas, com enlevo e admiração. Penetrou-lhe a firme coragem que o levara a modificar convicções e hábitos. O doce coração de Meca ia recolhendo as lições doutrinárias tão importantes, com naturalidade. Como o filho, seu espírito muito avançado em experiências pretéritas achava-se preparado para receber as verdades novas. Olha, meu filho, a conversa está muito boa, mas eu preciso falar com seu pai do que nós conversamos. Mas bem, em outra hora conversaremos. Falou por Eurípides, mas Sim, falei com Eurípides. ficou todo esse tempo Sim, fiquei. e transmitiu o meu pedido? Sim, eu transmiti. Diga então, Eurípides vai deixar de ser espírita? Mojico, eu sou espírita, Mojico. O quê, Meca? Pelo amor de Deus, você vai para uma conversa para falar para Eurípides deixar de ser espírita e você vem com essa novidade? E olha, Eurípides pede para você, Mojico, que estude muito bem o espiritismo a fundo. E quando você estiver apto, vá falar com ele. Agora eu vou fazer as minhas tarefas. Você me dá licença. Anos depois, toda a família se convertera à terceira revelação, sob a benéfica influência de Eurípides. Meca tornou-se a mais devotada colaboradora do filho nos serviços de assistência, colocando em funcionamento suas faculdades curadoras. E em 27 de janeiro de 1905, fundou-se na residência de Eurípides
o Grupo Espírita Esperança e Caridade sob sua orientação. Os trabalhos espíritas se realizavam 2 vezes por semana e à noite. Manifestavam-se nas reuniões 4 ou 5 espíritos seguidos, rematando sempre com a ternura de Vicente de Paulo ou Bezerra de Menezes. As lutas continuavam. Professora Ana Borges, que imenso prazer em poder revê-la. Queria falar comigo? Sim, sente-se. Mas eu estou te achando muito triste. Às vezes fico um pouco abatido, mas continuo firme em minha tarefa espírita. Não desanimo. Sim, por causa de suas tarefas espíritas, seus amigos o abandonaram. Eu fiquei sabendo que até o mobiliário da escola eles levaram. A senhora viu? Não tenho nem onde ministrar aula para os poucos alunos que me restaram. Eurípides, eu não sei se te ajuda, mas se você quiser, eu posso te alugar uma sala no meu colégio. Você vai ter que improvisar o mobiliário e talvez não tenha o conforto merecido, mas se quiser, fique à vontade. Claro, professora. Muito obrigado mesmo. Pois bem, providencie uma placa para a porta de entrada da sala e pode começar. Só tenho uma dúvida, não sei se caberão todos os alunos. Ah, professora, acho que isso não será problema. Decidi incluir o ensino da doutrina espírita. Com isto, muitos pais tirarão seus filhos. Você sabe disso, por que insiste? Eurípides, você é um homem de muita coragem. Se quiserem retirar seus filhos, que retirem. Mas a tarefa de uma educação que compreenda o espírito será estabelecida. Acredite, Eurípides, os pais católicos não vão permanecer com os seus filhos em suas aulas. Mas eu apoio a sua iniciativa. Se precisar de qualquer coisa, pode contar comigo. Um abraço da sua amiga. E assim aconteceu. Grande número de alunos viram suas matrículas no Liceu Sacramentano canceladas por seus pais. Aquele dado atingira Eurípides de maneira angustiante. Nessa ocasião, ele realizava verdadeiro prodígio de bom ânimo na luta pela sobrevivência do liceu. Um dia, porém, ele se entristecera tão profundamente, achava-se abandonado quase, no vazio das salas de aula. Pusera-se a chorar, no silêncio de ardorosa prece. Eurípides, Não pode ser. Sinto a presença tão suave, esta presença tão elevada. Não pode ser. Eurípides, ouça-me. Não pode ser. Receber beneplácito diretamente desta entidade. Não feches as portas da escola. Apague da tabuleta a denominação Liceu Sacramentano. Em substituição, coloque o nome Colégio Allan Kardec. Ensine o Evangelho do meu filho todas as quartas-feiras e institua o curso de astronomia. Acobertarei o Colégio Allan Kardec sob o nome Maria Serra, Senhor. Não feche as portas da escola. Apague da tabuleta a denominação Liceu Sacramentano, que é um resquício do orgulho humano. Em substituição, coloque o nome Colégio Allan Kardec. Ensine
ensine o evangelho do meu filho às quartas-feiras e institua um curso de astronomia. Acobertarei o colégio Allan Kardec sob meu manto de amor. Maria é serva do Senhor. Nasce o colégio Allan Kardec em 31 de janeiro de 1907. Bom dia! Bom dia! Estão bem? Sim! Trouxeram os cacos de vidro escuro que pedi? Sim! Hoje, veremos um fenômeno sensacional. Um eclipse solar. Quando ele aparecer, coloquem os cacos de vidro para não machucarem os olhos e para poderem ver melhor. Vamos lá. Isso aí é castigo de Deus. O mundo vai acabar. O mundo vai acabar. Deus não castiga ninguém. O mundo não vai acabar. O que ele nos vai dar hoje? É um fenômeno maravilhoso, mais uma manifestação do seu poder e da sua sabedoria. Crianças, infelizmente, a ignorância campeia diversos campos da nossa querida sociedade. Quero deixar claro que somente deixei essa livre manifestação de vocês e essa livre vaia porque, paradoxalmente, representa uma lição. Essa lição deveria partir de vocês, alunos do colégio. Vamos entrar? As aulas de Evangelho, nas tardes das quartas-feiras, do meio-dia e meio às 2, eram assistidas não só pelos alunos do colégio, mas também por muitas pessoas que se emocionavam com a palavra enérgica e amorosa de Eurípides. Sua voz ecoava por todo o Sacramento e alcançava os corações com suas prédicas evangélicas de infinita beleza. Eurípides organizava torneios para que assim seus alunos tivessem a oportunidade de trocar informações, fazerem perguntas e transformarem aqueles momentos em rico aprendizado. Todos os que tinham a oportunidade de participarem de suas aulas eram despertados para as mais belas aquisições espirituais, compreendendo com profunda clareza os ensinamentos de Jesus. Eurípides trabalha incansavelmente horas aqui, dia após dia, sem reclamar, sem vacilar e sempre solícito às orientações que as pessoas iam lhe pedir. Enfrentou muitas lutas como homem terreno. Foi ameaçado de morte, sofreu inquéritos policiais por exercício ilegal da medicina e em nenhum momento vacilou diante do trabalho que lhe competia realizar aqui na Terra. Por várias vezes, Eurípides fora avisado por benfeitores espirituais atentos na preservação de sua vida acerca dessas tentativas escusas. Eurípides não vá, aí alguém quer matá-lo. Sua mulher está em trabalho de parto. Volte de junto dela, vou pegar minha valise e em breve estarei lá. Eurípides, tome cuidado. Nas proximidades da Câmara há 2 indivíduos que querem eliminar. Mas fique tranquilo, você será amparado pelo alto. Tome apenas
Cuidado. Boa noite, senhores. Uma boa noite. Boa noite, senhores. Eurípides ficou por um tempo à mercê da sanha de seus adversários gratuitos, mas passou ileso pelo processo. O processo morrera assim como nascera, sem glórias. Bom dia, senhor Eurípides. O senhor parece triste. Seus olhos não conseguem esconder as lágrimas. Ah, dona Amália, como sou pequenino. Sou indigno. Não mereço tanto carinho desses espíritos. E como são dedicados. Sinto-me envergonhado diante de tantos benefícios que recebo, que não mereço. Vejo o espírito de Ismael postado na cumeira do colégio Allan Kardec, valoroso soldado do Cristo, desembainha uma espada de luz e me diz: nada temas, Eurípides, porque daqui serei seu sustentáculo. Bezerra de Menezes reafirma sua tarefa junto a mim, na tarefa socorrista, e me diz: daqui serei eu. Quando passava na rua, a caminho da prisão pública, vi dizeres em letreiros luminosos: vive Eurípides! Vive Eurípides! Ah, dona Maria, não mereço tanto carinho. O senhor é sim merecedor de tudo isso. Por que choras? Não precisa. Dona Maria, esta noite não dormi. Permaneci em constante oração para acalmar meu coração, em contato constante com o Mestre Jesus. Logo que acordei, vim direto à farmácia. E sabe quem se apresentou a mim? Bem em frente ao carro na chão de Jesus. Bezerra de Menezes? Vicente de Paulo. O próprio Mestre Jesus. Que beleza impressionante, inenarrável. Dentro do carro na chão de Yasmin, havia uma cascata de luzes cambiantes. E os olhos do Mestre, de intensa luminosidade, baixaram ao átomo, caído aos seus pés, e disseram: meu filho, nada temas. Estamos com Deus. A vitória é nossa. Neste momento, os olhos do Mestre voltaram-se ao infinito e projetaram dois poderosos focos de luz que atingiram alturas imensuráveis. O mestre está sempre do lado de quem trabalha para o bem. Já pode acalmar o seu coração, meu amigo. Já passou. Sim, passou. Como agradecimento, voltemos ao trabalho.
Mas me diga, o senhor está contente com o levantamento da casa de Eurípides? Sim, muito feliz. Será um tempo de luz e de instrução, onde se harmonizarão os recursos espirituais do entendimento e a instrução humanística. E o que falta para começar? Já encomendamos um projeto com um especialista em São Paulo. E agora vamos ter que nos movimentar para os recursos. Mas o senhor não terá problemas quanto a isso. O senhor tem muitos amigos. Logo, logo conseguirá recolher todas as doações. Senhor Eurípides. Sim, dona Amália. Eu tive um sonho. Sonho? Conte. Eu sonhei com o colégio Allan Kardec. Do céu ao sul. O prédio revelou-se em fotografia, tamanho natural. Havia nele uma inscrição concreta que dizia: Colégio Allan Kardec, Magos e Gênios. Qual seria a sua interpretação acerca deste sonho? Tenho, Sr. Eurípides. Eu a relaciono com as três instituições que temos: o Colégio Allan Kardec, a farmácia e o Grupo Espírita. Todos surgiram ao mesmo tempo buscando Jesus, tal qual acontecera aos magos do Oriente. A sua interpretação, dona Amália, não é ruim, mas existe uma bem mais alta. Desejo que o prédio ainda não saia. Minha vida acha-se nas paredes daquela casa. Quando elas se forem, ter-se-á isolado as minhas próprias energias físicas. Não, Deus não há de permitir que o senhor vá agora. Dona Amália, vamos nos entender então depois acerca dessas duas visões, a sua e a minha. Também vi o prédio construído, enquanto a senhora viu a fotografia no céu. Ele será assim mesmo. Futuramente, a farmácia funcionará no andar térreo e a senhora orientará os trabalhos. Mas se eu vou orientar os trabalhos, o senhor o que fará? Eu fiscalizarei. Não sei vocês, mas eu fiquei muito emocionada. Apesar de ter visto ensaios e ensaios pela primeira. Então, esse é um trecho da vida que eu faço aqui.